Quando pensamos em castelos medievais, imaginamos torres grandiosas, banquetes luxuosos e um estilo de vida digno da realeza. Mas essa não era a realidade da maioria das pessoas que viviam ali. A experiência era bem diferente. Vamos explorar como era realmente o dia a dia dentro de um castelo e descobrir como o luxo e a miséria conviviam lado a lado. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para nos fortalecer ainda mais. Você sabia que os banheiros nos castelos eram, na verdade, apenas buracos em bancos de madeira? Esses banheiros despejavam dejetos diretamente em fossas abertas, transformando o castelo em uma espécie de banheiro químico gigante. Imagina o cheiro no auge do verão. E não era só isso, sem água corrente, os banhos eram raros, exceto para os mais ricos. Os servos, por sua vez, passavam os dias em meio ao suor e à sujeira, criando um ambiente onde o mau odor era constante. Além disso, a superlotação era uma característica marcante. Não apenas a família do senhor habitava o castelo, mas também dezenas de servos e trabalhadores. O resultado? Um ambiente apertado, escuro e úmido, perfeito para a proliferação de doenças. Ainda assim, o castelo era o coração da vida feudal, um lugar onde o poder e a autoridade do senhor eram incontestáveis. Se viver em um castelo já parecia desafiador para os nobres, imagine para os servos, que carregavam nas costas o peso de manter toda a estrutura funcionando. Eles eram responsáveis por uma infinidade de tarefas que começavam ao nascer do sol e só terminavam quando a luz natural desaparecia. Afinal, castelos eram lugares sombrios, mesmo durante o dia, e a eletricidade era algo inimaginável. Os servos realizavam trabalhos exaustivos, como limpar o grande salão após banquetes, manter a cozinha abastecida e organizada e garantir que os animais do estábulo estivessem bem cuidados. Era comum que a cozinha fosse construída em madeira nos primeiros séculos, o que fazia com que os incêndios fossem uma ameaça constante. Só mais tarde a pedra começou a ser usada, reduzindo os riscos, mas não a intensidade do trabalho. Além disso, os servos raramente tinham acesso a alimentos de qualidade. Enquanto os senhores e as suas famílias desfrutavam de pratos elaborados, temperados com especiarias exóticas, os trabalhadores se contentavam com sopas simples e pães duros. A comida era consumida longe da nobreza, quase sempre na cozinha ou em áreas isoladas, longe dos olhos da elite. A saúde era outro problema crítico para os servos, que viviam em condições insalubres e sem acesso a medicamentos adequados. Dependiam de remédios caseiros rudimentares ou da fé para enfrentar doenças que se espalhavam rapidamente em um ambiente repleto de sujeira e infestação de ratos. Esses animais não apenas carregavam doenças devastadoras, como a peste bubônica, mas também representavam um perigo constante em meio ao caos do castelo. Para os servos, a vida no castelo era uma luta diária pela sobrevivência. Com uma expectativa de vida limitada a apenas 30 ou 40 anos, eles lidavam com trabalhos exaustivos, alimentação deficiente e um ambiente que constantemente ameaçava sua saúde. Cada dia era um desafio em um mundo onde o peso das diversidades parecia nunca diminuir. Os castelos medievais não eram apenas lares e fortalezas. Eles também funcionavam como centros de justiça, ou melhor, de punição. As masmorras, frequentemente retratadas em histórias e filmes, eram uma realidade aterradora, usadas para confinar prisioneiros políticos, criminosos e até mesmo pessoas que simplesmente desagradavam ao senhor ou à senhora do castelo. Esses prisioneiros não apenas eram mantidos em condições desumanas, como também frequentemente submetidos a métodos de tortura que desafiavam a imaginação. Um dos mais cruéis envolvia o uso de ratos famintos, que eram forçados a devorar parte do corpo do prisioneiro enquanto ele ainda estava vivo. Acredita-se que a dor extrema ajudava a purificar uma pessoa de seus pecados, o que, na prática, servia mais como uma justificativa da brutalidade sádica da época. E não eram apenas os prisioneiros que sofriam.
Os próprios castelos, com suas estruturas sombrias e úmidas, eram um terreno fértil para o medo. Os ratos eram onipresentes, infestando cada canto do castelo. Eles não só carregavam doenças, como também simbolizavam a própria precariedade da vida medieval. Muitos habitantes tinham verdadeiro pavor desses animais, o que só piorava quando lembravam que eles podiam estar diretamente ligados à peste que dizimou metade da população europeia. Enquanto isso, o grande salão, que à primeira vista poderia parecer um local de celebração, frequentemente servia como palco para julgamentos políticos e execuções. Era ali que o senhor do castelo reafirmava sua autoridade, decidindo sobre a vida e a morte de seus súditos. Esses eventos reforçavam o clima de tensão e submissão que permeava a vida dentro das muralhas. Apesar de todo o sofrimento e das condições precárias, os castelos também eram cenários de banquetes extravagantes e celebrações luxuosas, especialmente para a elite. Essas festas não eram apenas ocasiões para desfrutar de comida e bebida, mas também serviam para demonstrar poder e status. O grande salão era o coração dessas festividades, com longas mesas de madeira onde as pessoas se sentavam de acordo com sua importância na hierarquia social. Os senhores e suas famílias ocupavam os lugares de honra, próximos à cabeceira da mesa, onde eram servidos pratos requintados com especiarias raras e carnes suculentas. Já os convidados de menor status ficavam mais afastados, enquanto os servos, que preparavam tudo, mal podiam provar das iguarias. Para eles, a refeição era algo modesto. As celebrações podiam durar dias, com danças, música e apresentações teatrais para entreter os convidados. No entanto, o trabalho para os servos era interminável. Desde o preparo dos banquetes até a limpeza posterior, a rotina era exaustiva. Ainda assim, essas festividades eram vistas como momentos de alívio da monotonia e, para os nobres, uma oportunidade de fortalecer alianças políticas e demonstrar sua opulência. Porém, nem tudo era glamour. O chão do grande salão era coberto com juncos e ervas para absorver restos de comidas, bebidas derramadas e outros acidentes. Com o tempo, essa mistura se transformava em uma camada de sujeira, criando um ambiente que, apesar da pompa das celebrações, era tudo menos higiênico. Trocar os juncos era uma tarefa árdua e revelava o acúmulo de sujeira escondida, gordura, ossos, excrementos de animais e outras coisas desagradáveis. E havia ainda outra peculiaridade das festas medievais: o consumo excessivo de álcool. Para muitos, beber era uma forma de suportar o cheiro constante de fezes e ratos, além do frio cortante das paredes de pedra. A cerveja e o vinho eram abundantes e, curiosamente, o consumo de álcool era mais seguro do que beber água, que frequentemente estava contaminada. Esses eventos grandiosos, embora memoráveis, eram um reflexo da rígida estrutura social da época. Eles destacavam o abismo entre a vida da nobreza e a realidade dos servos, que trabalhavam arduamente para manter o brilho das celebrações, mesmo vivendo à margem delas. Os castelos medievais eram muito mais do que simples moradias. Eles eram fortalezas projetadas para proteger os senhores e suas terras de invasores. Com suas paredes de pedra maciça, fossos e torres imponentes, os castelos eram símbolos de poder e autoridade. No entanto, sua função defensiva fazia com que fossem lugares frios, escuros e muitas vezes desconfortáveis para se viver. As janelas eram pequenas e estrategicamente posicionadas para evitar ataques, o que limitava a entrada de luz natural e tornava o ambiente sombrio, mesmo durante o dia. Para aquecer os espaços, as lareiras eram fundamentais, mas apenas os quartos da nobreza contavam com esse conforto. Os servos, por sua vez, dormiam em alojamentos úmidos e mal ventilados, muitas vezes localizados nos andares inferiores do castelo. Essas condições eram ideais para a proliferação de doenças, tornando a vida ainda mais desafiadora. A capela era outra estrutura central nos castelos. Além do grande salão, ela era um dos espaços mais importantes, construída para permitir que o senhor e sua família assistissem às missas matinais sem precisar sair das muralhas. Nos castelos mais sofisticados, as capelas tinham 2 andares,
O nível superior era reservado à nobreza, literalmente olhava para baixo, enquanto os servos se reuniam no piso inferior. Essa divisão física simbolizava a hierarquia social e reforçava o distanciamento entre as classes. Os castelos também demandavam uma grande quantidade de trabalho manual para funcionar, desde o transporte de água para as cozinhas e banhos até a manutenção das muralhas. Cada tarefa era realizada de forma extenuante pelos servos. Não havia espaço para descanso. A vida no castelo era marcada por trabalho incessante e condições adversas, especialmente para aqueles que estavam na base da pirâmide social. Apesar de todos os desafios, viver em um castelo tinha suas vantagens. Ele oferecia proteção contra invasores e um senso de comunidade, que mesmo em condições tão difíceis, ajudava a manter os moradores unidos. No entanto, essa vida estava longe do ideal romântico que costumamos imaginar. Entre luxo e privação, poder e sofrimento. Enquanto os nobres desfrutavam de privilégios e banquetes, os servos carregavam o peso de manter tudo funcionando. Os castelos eram fortalezas imponentes e símbolos de autoridade, mas também locais de tortura, doença e trabalho incessante. Se você ficou fascinado por essa viagem no tempo e quer descobrir ainda mais curiosidades históricas, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar seu comentário. Qual parte dessa história mais chamou sua atenção? Compartilhe suas reflexões e vamos continuar explorando juntos os mistérios do passado. Obrigado e até a próxima!